sou a Thay e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa peça super quentinha para trazer aquele ar de aconchego para os dias de descanso em casa. Deixei a lista de materiais ali na descrição, separa a sua e bora para mais uma aula! A gente vai trabalhar nesse vídeo utilizando o fio pitch e também o refinato 15 milímetros. O pitch é esse fio assim, ó, que tem esses pelinhos e ele é feito de poliamida. Então ele tem um toque geladinho, características de termorregulação que proporcionam boa respirabilidade para as peças feitas com ele. E o refinato é o fio de malha tradicional da Fisher, que já tá todo mundo acostumado e ama, só que na versão 15 milímetros. Vocês vão me perguntar, posso fazer com o 25 milímetros? Pode, só que além da receita ficar diferente, vai ter que adaptar o tamanho, o que acontece é que a sua peça vai ficar com um aspecto menos peludinho, porque o fio de malha vai ser mais grosso, então por isso eu escolhi aqui o fio 15 milímetros. E além desses dois fios, a agulha de 6 milímetros, também o par de bases que a gente tem para esse tipo de calçado, que é lá da Matilda, que vende acessórios e vocês conseguem comprar em tamanhos variados esses pares aqui. Eu vou começar aqui pelo meu pé direito. O pé direito e o esquerdo têm receitas diferentes. Então, a gente vai fazer o pé direito junto e depois eu vou deixar aqui na tela as receitas do pé direito e do esquerdo para vocês poderem reproduzir. A ideia é que vocês entendam a lógica aqui nessa primeira sola que nós vamos fazer juntos. Eu vou começar então com um nó corrediço e um total de 20 correntinhas. Fiz aqui as 20 correntinhas e esse tamanho de base que eu tô trabalhando, ela é um tamanho 35-36. Antes da gente trabalhar em cima dessas correntinhas, é assim, olha, que ficou a relação de proporção de tamanho para o início do nosso trabalho e a base. Então, se vocês forem trabalhar um tamanho maior ou um tamanho menor, eu recomendo aumentar ou diminuir a quantidade inicial de correntinhas, de forma que sobre uns 2 dedos aqui no início e uns 2 dedos no fim também, para a gente poder trabalhar ao redor da peça. Terminando as 20 correntinhas, agora a gente vai pular as duas primeiras e vai voltar fazendo 9 pontos altos aqui nessa parte das correntinhas. Então, aqui, vou pular 1, 2, e aqui no terceiro, vou colocar a minha agulha e vou fazer 9 pontos altos em seguida, um por correntinha de base. Fazendo aqui esses 9 pontos altos, a gente chega numa parte da sola onde ele estreita, estão vendo? Para fazer um contorno anatômico do pé. Então, para fazer essa curva, a gente vai ter que diminuir a altura do ponto que a gente está continuando o nosso trabalho. Se aqui a gente tem pontos altos, agora eu vou fazer pontos meio altos para diminuir e contornar aqui esse formato que a gente tem na sola. Então, serão um total de 3 pontos meio altos, e é aquele onde a gente faz a laçada assim, coloca aqui, laça lá outra vez, traz pra cima e aí tira tudo junto. Vou repetir mais 2 vezes. E aí, a gente já teve aqui, ó, a diminuição no trabalho, estão vendo? Pontos altos, e aí aqui já dá uma estreitada na lateral. Em seguida, para diminuir a altura ainda mais, a gente vai fazer 5 pontos baixos.
E aí tá ficando assim, ó. Aqui mais larguinho e vem estreitando na lateral do trabalho. Chegando aqui na última correntinha, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, eu vou fazer vou jogar esse fiozinho pra cá e vou fazer mais 2. E aí, com isso, a gente fez aqui a voltinha do início do trabalho. Tá assim por enquanto, e agora a gente vai voltar fazendo aqui esse outro lado até chegar aqui em cima outra vez. Então, desse lado, eu vou trabalhar 5 pontos baixos outra vez. Agora, em vez de 3, a gente vai fazer 4 meio pontos altos. 4 pontos meio altos, como vocês preferirem chamar. E em seguida deles, a gente vai fazer 7 pontos altos até chegar no início do trabalho outra vez. Então, foram aqui 1, 2, 3, 4 meio alto e agora 7 alto. Até o início do trabalho. E aí, chegando aqui do outro lado, dentro desse primeiro ponto aqui, a gente vai fazer mais 3 pontos altos. Para fechar essa primeira carreira. No mesmo lugar. Que aí faz a voltinha aqui nessa parte também, ó. Tá ficando assim, ficou assim aquele dentinho que a gente fez para anatomia da palmilha. Agora, para fazer a emenda, vocês podem utilizar o formato que vocês já estão mais habituados a fazer isso, mas eu vou mostrar como eu vou fazer aqui também. E se por acaso vocês tiverem dificuldades para visualizar melhor por causa dos pelinhos nesse vídeo, em outros vídeos de peças minhas eu geralmente utilizo a mesma emenda, então vocês conseguem conferir lá. Eu vou erguer aqui esse último ponto, vou vir aqui na segunda correntinha, então a gente tem a primeira, na segunda correntinha, e vou colocar a minha agulha, pegando as duas alcinhas dela de trás para frente. Aí. Agora, eu vou enganchar esse fio que ficou aqui em espera e vou levar ele lá para trás. E vou outra vez deixar ele lá atrás em espera. Dou uma ajeitada aqui na frente. E aí aqui, ó, nesse fiozinho mesmo que eu joguei lá para trás, estão vendo? Eu vou colocar a minha agulha e vou laçar o fio que tá vindo lá do novelo, trazendo ele aqui para frente para formar outra alcinha. Aí eu fiquei com essa alcinha na frente e tem a alcinha espera aqui atrás, que eu vou resgatar agora, ficando com as duas na agulha, assim. Aí eu laço meu fio que tá vindo aqui do novelo, trago por dentro das duas e com isso eu fiz a emenda da carreira anterior e o primeiro ponto dessa próxima carreira. Para dar altura aqui de um ponto alto, eu vou fazer uma correntinha. E aí a gente vai começar a segunda carreira da peça. Na segunda carreira aqui do pé direito, eu vou fazer no segundo ponto, depois desse ponto alto fake, 3 pontos altos em sequência. Aí tem que cuidar, porque tem um pontinho logo aqui em seguida dessa emenda que a gente fez, que ele fica ligeiramente mais curto do que os próximos. Tem que começar a trabalhar a partir dele já, é nele que a gente vai fazer 3 pontos altos.
Ficou assim. Agora, aqui no próximo ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro do próximo ponto de base. Então, um aumento. 1, 2. Quando a gente fala em aumento, sempre significa 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. 2 pontos juntos formam um aumento. E depois desse aumento, a gente vai fazer um total de 15 pontos altos aqui ao redor da peça. Eu tô pegando na alcinha do topo mesmo, as duas juntas, e vou fazer 15 pontos altos. Terminando esses 15 pontos, se tiver tudo certinho, vocês devem chegar aqui até um ponto antes daqueles 3 pontos que a gente fez juntos para fazer essa curvinha aqui. Então, agora, depois dos 15, a gente vai fazer 5 aumentos em seguida. Isso significa que nos próximos 5 pontos, a gente vai colocar 2 pontos altos em cada um deles. No fim dos 5 aumentos, a gente terminou aqui essa volta e reparem que a parte dos aumentos fica simétrica aqui no fim, tá vendo? Fica espelhado o primeiro e o último dos 5 aumentos ao redor dessa parte. E aí agora a gente vai fazer 18 pontos altos em sequência, um por cada ponto de base, sem aumento. Eu tô terminando aqui, ó, o meu ponto 18 bem no último pontinho. E para finalizar o pé direito, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, ó, em cima do primeiro ponto, para ficar um aumento. E aí agora eu venho aqui nessa segunda corrente que a gente fez para dar a altura do primeiro ponto alto, pegando as duas hastes aqui do topo, as duas alcinhas do topo dela, e vou fazer pontos baixíssimos ao redor da minha peça inteira, para finalizar. Terminando de passar os pontos baixíssimos ao redor da peça, eu já cortei o meu fio aqui, não precisa deixar muita sobra, é só pra gente simular aqui o topo da última correntinha. Vai ficar meio complicado para ver, eu vou tentar aproximar ainda mais da câmera para mostrar para vocês, mas basicamente, olha, aqui atrás tem um buraquinho e aqui a gente precisa finalizar fazendo como o que as correntinhas, o que os pontos baixíssimos formam essas correntinhas aqui no topo da peça. Eu acho que tá um pouquinho mais fácil de ver. Então, aqui no último ponto, cortei lá meu fio, vou trazer todo ele aqui pra cima. Venho aqui no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, no topo dos pontos, que tá aqui, ó, e vou pegar as duas alcinhas. Jogo esse fiozinho lá pra trás, todo ele. E agora eu preciso fazer ele voltar aqui para esse buraquinho de onde ele tá saindo. Então, eu vou colocar minha agulha de trás para frente, de uma forma que ela entre ali naquele buraquinho. E agora eu laço meu fio e trago ele todo aqui para trás. Na parte de cima ficou finalizado. Um acabamento sem início e sem fim. Agora, aqui nessa parte, olha,
a gente ainda tem um buraquinho aqui, estão vendo? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui no meio desse ponto para laçar esse restinho de fio e fazer ele sair aqui no meio desse pontinho. Venho aqui outra vez desse lado, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto. A gente primeiro fez isso em cima, agora vai fazer isso na lateral. Assim, vou laçar o fio e jogar todo ele lá para trás. E daí vou precisar fazer ele voltar para o mesmo lugar de onde ele tá saindo. Então, vou colocar a minha agulha aqui de baixo para cima para fazer ele voltar lá. Laço ele e trago todo ele aqui para dentro. Agora sim, o acabamento ficou certinho. E agora, a gente pode arrematar tanto essa ponta aqui, quanto essa ponta aqui, com um pinguinho de cola siliconada, porque essa é a parte que vai ficar virada para baixo na nossa sola. Agora, utilizando essa base aqui, as meninas da Matilda, elas sempre recomendam que a gente faça a base separada da peça, costure ela primeiro e depois coloque as outras partes ou então faça o crochê por cima da base, porque assim a gente garante que vai ficar bem presinho. E por isso que ela vem com todas essas furações. Eu aqui vou costurar com um fio de nylon, agulha normal e fio de nylon ao redor da minha peça inteira, e na amostra que as meninas me mandaram lá da Matilda, elas costuraram com fio encerado. Então também é uma opção para vocês fazerem essa costura ao redor do solado. Ou fio encerado ou então o fio de nylon como eu tô utilizando aqui. Se ficar assim, ó, levemente uma bordinha ao redor, não precisa se preocupar, porque conforme a gente costura ali a peça, ela vai se ajeitar em cima da nossa base. Iniciei a minha costura colocando o meu fio aqui, ó, e passando por um buraquinho. Agora, aqui do outro lado, venho pro próximo buraquinho e lá em cima vou pegar aqui de volta na base. E vou repetir isso até tá a base inteira costurada. Eu não vou gravar minuciosamente porque cada pessoa tem um jeito de fazer isso, né, de costurar. E também porque fica bem ruim de gravar aqui na câmera para vocês. Mas sem segredo, eu vou só usar os furinhos que já tem na base para costurar então ao redor da minha peça. Sempre puxando bem para ficar bem presinho. Eu trouxe aqui o pé esquerdo já costurado para vocês verem como fica. Essa parte aqui com textura é a parte de fora e a parte lisa é a parte que fica para dentro. Do outro lado, não dá pra ver, ó, porque a gente costurou tudo aqui por baixo. Então, ficou assim. Eu tenho aqui um par de cada cor para mostrar para vocês, e aí eu vou deixar na tela a receita do pé esquerdo. A gente fez junto um pé direito, e a receita do pé esquerdo é diferente porque, na verdade, eu aqui comecei pela ordem contrária. Eu desenvolvi primeiro pro pé esquerdo a receita e depois pro pé direito. Porque o que acontece é que o crochê a gente sempre vai seguir nesse sentido aqui, independente de ser no pé direito ou no pé esquerdo. E pra gente fazer uma receita que fosse só espelhada, a gente precisaria obrigatoriamente conseguir fazer no sentido diferente aqui o crochê, né? Em vez de fazer pra cá, a gente teria que fazer pra cá, pra mesma receita dar certo. Por isso, cada pé tem uma receita diferente. Mas a forma de aumentar ou diminuir o tamanho também é a mesma, colocando mais ou menos correntinhas aqui no início do trabalho e depois seguindo a anatomia que a solinha já vem. Agora, para fazer as tiras, a gente vai começar outra vez com um nó corrediço. Eu ainda tô usando a agulha de tamanho 6 milímetros e eu vou fazer um total de 23 correntinhas. Vocês também podem aumentar ou diminuir o tamanho dessas tiras, dependendo do tamanho do calçado que vocês estão fazendo, ou ainda dependendo do tipo do pé da pessoa, porque às vezes ela tem o peito do pé mais alto ou mais baixo. A medida que eu tô usando aqui, ela vai ser meio padrão, e a gente tem que levar em consideração que o fio de malha estica também.
Agora eu vou pular a primeira correntinha e a partir da segunda eu vou voltar fazendo só pontos baixíssimos. Chegando aqui na primeira correntinha, eu vou fazer uma correntinha, eu ia falar ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou pular essa correntinha que eu fiz para virar. A partir do segundo ponto, eu volto pegando só a alcinha de trás sempre e fazendo pontos baixíssimos. A gente vai fazer tipo aquele ponto sanfona que geralmente é usado para barras, mas em vez de ser com o ponto alto, ou com meio ponto alto, ou com ponto baixo, a gente tá fazendo com pontos baixíssimos, que aí vai ficar um trançado tipo de tricô. Então, sempre pegando só a alcinha de trás, volta fazendo pontos baixíssimos. Aqui no fim tem que cuidar para não esquecer desse último ponto, estão vendo? Ele fica mais deitadinho ali. E aí vou repetir o mesmo processo. Uma correntinha, viro o meu trabalho e volto trabalhando, pulando essa correntinha que a gente fez para virar, que é a primeira aqui, a partir da segunda, pegando a alcinha de trás, fazendo pontos baixíssimos. A gente vai fazer isso aqui na terceira carreira, voltando para lá. E mais duas. Ou então, até vocês atingirem o tamanho que vocês quiserem para desenvolver ainda outros modelos de pantufinha. Dá para fazer essa peça bem grossa e fazer só uma tira em cima como slide. Dá para fazer esse trabalho aqui com diminuições na ponta para fazer uma pantufinha fechada. Aqui, nesse caso, como eu tinha uma peça de inspiração, que é feita pela indústria e eu queria reproduzir em uma versão artesanal, eu vou fazer várias dessas tirinhas aqui. No fim das 5 carreiras, o fio vai acabar, ó, do mesmo lado que ele começou. Para arrematar, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o meu fio, não precisa deixar muita sobra. E aí, vou puxar todo ele aqui pra cima e apertar esse último ponto que a gente fez, que vai ser um nozinho de arremate. Agora, para esconder esses fios, eu vou passar a minha agulha aqui, ó, pelo meio dos primeiros pontos das carreiras, assim. Vou laçar esse fio desse lado e vou trazer aqui pra cá. Puxo todo ele. Agora dá uma ajustadinha aqui. E vou fazer a mesma coisa com esse fio que a gente acabou de arrematar. Vou colocar minha agulha aqui no sentido contrário, por baixo dos primeiros pontos. E vou levar esse fio lá pro outro lado. Agora arrumo aqui também. Feito isso, eu vou cortar esses dois fios e vou finalizar com um pinguinho de cola siliconada, só para ter certeza que ele vai ficar bem fixo aqui. A gente precisa repetir esse processo 3 vezes para cada um dos pés. Então, a gente vai utilizar um total de 6 faixas dessa daqui. Eu vou repetir as outras e aí eu volto para a gente fixar na peça junto. Com as 3 tiras prontas e a ajuda de alguns alfinetes, eu vou começar a fixar as minhas tiras aqui. A primeira delas eu vou colocar como se fosse aqui, ó, no mindinho e mais ou menos aqui nessa direção,
Vou fixar ela com os alfinetes e eu recomendo que vocês fixem todas elas antes de realizar a costura, porque pode ser preciso fazer alguns ajustes. As próximas duas tiras a gente vai intercalar. Então, se essa daqui ficar passando por cima da tira principal que a gente fixou, a outra vai ficar passando por baixo. E eu vou fixar elas bem ao ladinho aqui, ó, da onde a gente já deixou as primeiras fixadas, desse jeito. Fixei o primeiro lado dessa tira aqui e agora ela vem lá em direção ao dedão, estão vendo? Para dar espaço para a gente colocar a última tira que falta aqui, que vem ao lado dessa que a gente acabou de fixar, por baixo dessa central e aqui entre elas. Então eu vou deixar esse lado solto, vou fixar primeiro essa última tira que a gente tem que colocar para saber qual é o espaço certo para encaixar essa daqui ao lado. E aí, para finalizar, vou fixar aqui a última tira, assim como eu já tinha feito com as anteriores. E aí, se tiver tudo ok, a gente já pode costurar ela para finalizar a peça. Com todas as tiras fixadas, a peça ficou assim, olhando de cima e também nas laterais. Tem que cuidar para encaixar bem certinho aqui, ó, o fim das tiras com essa lateral, para não descer na parte da borracha e ficar um acabamento mais bonito. Agora, para fazer a costura, eu poderia passar pontos baixíssimos aqui, prendendo todas essas tiras. Só que se eu fizer isso, quando eu olhar a peça de cima, aqui na lateral, nessa parte das tiras, vai ficar ligeiramente saltado para fora. Então, para não acontecer isso, eu vou outra vez recorrer ao fio de nylon para fazer a costura dessas tiras. Então, vou costurar aqui por fora mesmo, fazendo pontos bem apertados, porque daí o fio de nylon vai ficar escondido aqui no meio do fio de malha e do fio com pelinho, e já volto a mostrar para vocês como que vai ficar. Vou costurar primeiro um lado, depois o outro a gente faz junto. Costurei aqui o primeiro lado, ficou assim, ó. Praticamente não dá pra ver nenhuma costura. E agora, vou mostrar pra vocês como eu fiz pra costurar esse primeiro lado. Um pedacinho, né? Só pra quem não tem nenhuma noção poder entender. Eu coloquei meu fio de nylon aqui na agulha e aí, quando a gente faz o nozinho na ponta, geralmente fica sobrando uma pontinha, né? Então aqui no meu, não sei se vai dar pra ver, mas eu já cortei pra não ficar um excesso muito grande ali, ó, da pontinha do fio, pra poder trabalhar direto, porque só essa pontinha que sobrou aqui vai sumir aqui no meio dos pelinhos. Então, vou começar costurando dessa vez da ponta pra cá, desse lado eu fiz o contrário, costurei de dentro pra fora, agora eu vou fazer de fora pra dentro. E aí, a primeira vez que eu passo aqui a minha agulha, eu vou passar de dentro pra fora, ó. Tomando um cuidado pra pegar bem certinho aqui o início desse primeiro pedaço. E aí, quando eu volto a minha agulha pra dentro, eu tento voltar bem pertinho da onde ela saiu pra fora, porque aí eu garanto que não vai ficar aparecendo esse pontinho de jeito nenhum. Aperto bem pro fio se esconder lá no meio do fio de malha e sigo fazendo esse movimento sempre. De dentro pra fora e pra dentro. Uma costura normal, bem simples. Só tomando cuidado para as peças ficarem no lugar, porque as tiras têm tendência a subir quando a gente tá costurando.
Eu aproximei aqui um pouquinho para vocês conseguirem conferir os detalhes, ó. Aqui na costura lateral não fica aparente, fica assim. E é isso. Ficou assim os dois pezinhos prontos, formando o par. E, como eu disse, vocês também podem utilizar essa mesma base para produzir outros tipos de slide. Esse daqui é uma sugestão de uma referência que eu peguei de algo que já tinha pronto na indústria e eu quis trazer aqui para o nosso artesanal. E espero que vocês tenham gostado do resultado final desse vídeo que foi em parceria com a Fischer e com a Matilda. E se vocês querem conferir outras opções de cores, acompanhe a gente lá no Instagram que eu vou postar mais detalhes. Um beijo e até a próxima!